Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando sobre o versículo 10 do Evangelho, capítulo 1, versículo 10 do Apocalipse de João, onde ele fala: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, como já falamos na última parte do nosso programa. E agora, que voz é essa? O que essa voz, segundo João, dizia? A voz diz assim: que dizia, o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas da Ásia Menor. Qual seria essas 7 igrejas? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Olha que coisa interessante que João disse que a voz, como se fosse uma voz de trombeta, dizia o que vês, portanto, ele foi arrebatado, houve um desdobramento, um tipo de mediunidade, depois vem a vidência e depois a psicografia. Vejam quantos fenômenos mediúnicos em 2 versículos citados por João. O que ele ouviu, que foi a voz em forma de trombeta, portanto, audiência, vidência, psicografia e desdobramento, tudo isso em 2 versículos, faculdades ou fenômenos, ou faculdades mediúnicas de vários tipos, que João mostra com essa citação que ele era realmente um grande médium, intermediário da mensagem de Jesus. E aí ele diz assim: e voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, ou candelabros de ouro, ou menorá, que é mais um termo mais judaico, e no meio dos candeeiros, ou dos candelabros, um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talá e cingido à altura do peito com um cinto de couro. Eu tenho outro Novo Testamento aqui que eu quero ver o que é que ele diz nesse Apocalipse. Esse termo aqui, eu acho que está melhor nessa tradução aqui, Apocalipse 1, versículo 12. Essa tradução aqui diz assim: o que vês, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um ser semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze, polido como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha quantos símbolos, meus queridos telespectadores, num texto só. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Vem novamente o alfa e o ômega, mais símbolos. E aquele que vive, eu sou o primeiro e o último, e sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Veja que aqui já há uma simbologia com relação às 7 estrelas, os 7 candeeiros, as 7 igrejas, ou seja, 7 candeeiros iluminados, como ele diz aqui, e ele vê como se fosse filho do homem. Na verdade, filho do homem aqui se refere
João se refere a um ser humano, ao homem, viu como fosse um homem, e esse filho do homem trazia a mensagem que ele dita para nós, que no meio, vestido de uma roupa talá e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, sua cabeça, cabelos brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então veja que João começa descrevendo o ser que ele está vendo, como se fosse, aí agora vem um fenômeno novo, fenômeno materialização. Tinha ele na sua destra, ou seja, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. Aqui tem, esses 2 gumes aqui é mais uma simbologia do bem e do mal, do certo e do errado. A espada da sabedoria e da ignorância, a espada da mensagem libertadora ou destruidora para aqueles que não a assimilassem. E o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. E ele fecha a questão dizendo assim: caí aos seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tem mais, porque eu sou o primeiro, sou o alfa e sou o ômega. Vem de novo aqui a história do alfa e do ômega. E o que vivo? Fui morto, mas que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do Hades com H, que é o inferno grego. Portanto, essa revelação tem muita importância para nós neste capítulo 1 do Apocalipse, onde João se apresenta, diz quem é, diz quem viu, para que veio, a mensagem que traz de libertação e a mensagem de conforto e consolo para aqueles que estavam sofrendo, trazida, segundo ele coloca aqui, por Jesus. Uma mensagem simbolizada numa espada que saía de sua boca com 2 gumes, simbolizando a luz, as trevas, o bem e o mal, o certo e o errado. A espada que viria revolucionar a mensagem de Jesus para todos nós. Mas observem como é indireta a forma trazida pelo Apocalipse. E com ele a gente encerra o capítulo dizendo assim: eis a informação desse mistério. As 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos protetores das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas que simbolizam que luzes, informação. Simboliza libertação, conforto, auxílio para aquele povo que estava em dificuldade, mas que as luzes que partiriam daquelas 7 igrejas, com certeza, traziam a liberdade espiritual para todos nós, seguidores de Jesus. Fiquemos com ele. Até o próximo programa e muita paz.